Muito bem, estamos aqui na última parte da nossa série Contato de Risco, Quarentena sem Perder a Família. Eu espero que as outras 3 semanas tenha sido muito edificante para você, tenha dado alguma orientação e alguma luz para você e para a sua família. Tem sido um desafio para todo mundo a tocar a vida familiar, lidar com os familiares dentro dessa pandemia. E eu acho que a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem sabedoria profunda sobre como a gente pode superar todos esses desafios e como a gente pode viver uma nova página, talvez uma nova história, na verdade, para algumas das famílias. Tem gente que está na história certa, mas numa página atrasada é bom adiantar algumas páginas para ter novidade de vida na família. E há pessoas que estavam num livro completamente errado, numa história completamente errada nas suas famílias, e resolveram adotar o livro da palavra de Deus. E foi a melhor escolha, ou será a melhor escolha, dependendo de onde você esteja nesse exato momento, para a sua vida e para a vida dos seus familiares. Então, nós tínhamos conversado bastante, nós temos as 3 mensagens disponíveis nos nossos canais, você pode encontrar ela por meio do Facebook, ou você pode ir diretamente ao YouTube, na nossa página, Igreja Presbiteriana Campinas, no YouTube, e ver as últimas 3 mensagens, e a gente vai para a mensagem final, contato de risco. Você vai identificar alguns desses lembretes, né? Você vai identificar que na primeira semana nós tínhamos lançado o desafio para você e a sua família decidirem, afinal, qual é a autoridade que vai orientar a vida familiar da sua casa, do seu lar. E aí, numa segunda semana, nós vimos que nós devemos praticar as virtudes cristãs, e nós exemplificamos isso dentro de casa. Então, a postura que as pessoas costumam ter dentro da família, elas são muito prejudiciais. Você deve se revestir de um novo homem, de uma nova mulher. Esse revestimento quem proporciona é o próprio Deus, através de Jesus Cristo. Então, todas as pessoas que se rendem a Jesus ganham uma roupa nova, uma identidade nova, é considerado novo homem, nova mulher, nova criatura, nova postura. Então, a gente falou um pouquinho sobre essas virtudes cristãs, de como a gente deve vivenciá-las do momento que acorda até a hora que vai dormir. A gente viu também, isso já na semana passada, sobre cultivar a unidade familiar. A unidade familiar, ela precisa ser um objetivo, e há uma forma de você lidar com isso, há uma forma de você motivar, empreender isso dentro da sua família. Unidade, ela requer esforço. Unidade, ela requer um movimento de aproximação adequado entre os familiares. E a gente conversou um pouquinho sobre isso na semana passada. Mas você deve estar se lembrando que essa última mensagem, eu falei que ela ocorria num contexto de movimento de afastamento da família, né? Eu falei que, naturalmente, os membros da família vão se afastando um do outro. Pode ser num primeiro momento o pai ou o marido, pode ser num segundo momento o filho, pode ser num outro momento a esposa ou a mãe, ou num outro momento pode ser o avô ou a avó, muitas vezes moram na mesma casa, e há um afastamento da família. Porque normalmente a gente pensa assim, as famílias estão fracionando, elas estão destrinchando, elas estão se dividindo, a gente pensa em divórcio, a gente pensa em cada um numa casa, alguma coisa assim, mas não é, nem sempre é assim que acontece. Tem aumentado muito o número de divórcios, mas nem sempre acontece assim. Muitas vezes acontece essa separação debaixo do mesmo teto. E a gente viu que o grande responsável disso é que os relacionamentos são difíceis, viver junto é difícil, partilhar a intimidade é difícil. Por quê? Porque nós temos defeitos, nós temos pecados, nós temos falhas, e essas falhas, quando não tratadas, e o mais comum é as famílias não tratarem delas, elas vão crescendo, 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 até virar o que a gente falou na semana passada,
do elefante na sala de estar. O elefante na sala de estar é aquele problema que a família inteira sabe que existe, mas ninguém quer abordar o assunto. Então fica aquele silêncio. Ou pior ainda, como a gente viu na semana passada, você tem que empreender um esforço enorme para atravessar a casa e conversar, ter uma conversa franca, transparente, de pai para filho, de filho para pai, de marido para esposa, de esposa para marido, de neto para avô, para avó, e porque tem que contornar esse elefante, o esforço é muito grande. Então, já que o esforço é muito grande, a gente viu na semana passada que as pessoas acabam, cada uma fugindo dentro de casa mesmo, por uma bolha. A bolha pode ser o trabalho, a bolha pode ser um entretenimento, um prazer específico, alguma coisa que você defenda como essencial para a sua vida e que, de preferência, te afaste dos familiares o máximo de tempo possível. Então, aqueles momentos de almoço, janta, lanche, final de semana, cada um vai arrumando uma desculpa para ficarem afastados uns dos outros, ou pior ainda, elabora um código Morse onde mal conversam. É, por exemplo, o que acontece quando as famílias levam os celulares para a mesa, computadores, e cada um fica mexendo numa coisa, enquanto eles parecem estar presentes no mesmo local, mas não estão. E nós vimos que na semana passada, como tratar dessas bolhas. Então, imagina que a gente combateu essas bolhas são altares, são refúgios que os deuses da nossa época colocam à disposição para dizer assim, você não precisa encarar esse elefante que está na família, você pode manter tudo como está, e se refugiar no meu altar. É isso que os deuses fazem, e a gente vai para os nossos altares domésticos para adorar os nossos deuses domésticos. E a gente já falou sobre isso na semana passada, você pode conferir nas nossas mensagens. E aí eu prometi que essa semana a gente ia terminar falando sobre o problema interno. Tá bom, a gente resolveu destruir os altares. Destruímos os altares, agora nós temos rituais, nós temos uma liturgia familiar, a gente procura fazer coisas juntos, lidar um com o outro. Só que, Saulo, sem os altares, a gente vai ter que se aproximar um do outro. E adivinha o que a gente vai encontrar, cada um de nós, quando a gente tentar se aproximar? O bendito do elefante. O elefante vai estar lá na sala de estar e é ruim tentar se relacionar com eles. O que a gente faz? A gente ignora o elefante? Então, problemas familiares só são ignoráveis quando eles são pequenininhos. Quando são do tamanho de um ratinho ou de uma barata. Sabe? Quando você vê uma barata em casa, você vai lá, enxota ela ou pisa nela, e você sabe daquela moral, né? Sabe daquele provérbio. Onde tem uma barata, tem milhares de outras, porque a barata, ela nunca está sozinha. Você não vai atrás de um detetizador, de uma empresa para remover as baratas se você vê uma barata. Mas e se a sua casa começar a ficar infestada de baratas na superfície? Você aí vai tomar providências, mas talvez o problema esteja grande demais para resolver e vai dar muito mais trabalho. É a mesma coisa do elefante na sala. O elefante na sala é esse provérbio, essa expressão americana, que a gente já explicou na semana passada, provém de um comercial da década de 50, sobre alcoolismo, e que fala sobre um grande problema que está diante dos olhos de todo mundo e as pessoas têm dificuldade para resolver. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz sem ir para as nossas bolhas, sem nos refugiarmos? Como é que a gente precisa fazer? Bom, eu vou chamar aqui Paulo, apóstolo Paulo, mais uma vez, para nos ajudar. O apóstolo Paulo foi aquele que na segunda mensagem nos orientou a nos revestirmos de uma nova criatura, nos revestirmos de um outro comportamento. E ele vai usar a mesma expressão, o mesmo tipo de linguajar, para introduzir um assunto de um outro livro, agora o livro de Efésios. Efésios capítulo 4,
versículo 22 em diante. A gente vai ver aí num primeiro momento na tela, do versículo 22 ao versículo 24. Eu queria que você me acompanhasse na leitura. Paulo está falando sobre como Deus, por meio da obra de Jesus Cristo, e por meio do Espírito Santo que ele envia para fazer da sua vida a habitação do próprio Deus, de como, quando esse Espírito Santo chega, ele vai arrumando a casa. Você imagina que tem uma casa muito bagunçada, toda destruída, suja, as coisas fora do lugar, e o Espírito Santo é aquele que chega dentro da casa, igual a Super Nani. Eu não lembro, eu não sei se você sabe do que eu estou falando, mas tinha um programa no SBT chamado Super Nani. Super Nani era uma psicóloga, mas educadora. Era uma educadora de crianças, e ela ia até nas casas das famílias, em cada programa, para ajudar os pais a botar ordem na casa, porque os filhos estavam tocando terror na casa. Então ela chegava e ela organizava. Só que em todo o programa da Super Nani, quando ela chegava para fazer a obra, você tinha resistências, muitas vezes do pai, resistência certamente dos filhos que queriam continuar desobedecendo, desrespeitando, e você tinha um processo desconfortável de arrumação até que a família e os filhos entendessem que aquilo era melhor para eles. Então o Espírito Santo é aquele que entra na nossa vida, ele nos testemunha, ele fala assim, ó, a obra de Jesus Cristo permitiu com que eu viesse até aqui na sua vida e mexesse na sua vida definitivamente. Eu quero arrumar a casa como a vontade de Deus. É como se você participasse de um daqueles programas de reforma de casa, tem vários deles na TV. A casa destruída de uma pessoa, o programa aparece e fala, você ganhou uma reforma gratuita, nós vamos reformar a sua casa e ela vai ficar como nova, linda, maravilhosa. O Espírito Santo é esse. O Espírito Santo vem e ele transforma a nossa vida, ele vai reorganizando a nossa vida, ele vai transformando, inclusive, a vida familiar. Aqui também ele está falando de igreja, mas Efésios vai estender o seu ensino para várias camadas. Ele vai falar de família, ele vai falar de casamento, ele vai falar de filhos, ele vai falar da relação de trabalho entre patrão e empregado, ele vai falar de várias, e no capítulo 4, em especial, ele vai mencionar algumas coisas possibilitadas por Deus na vida daqueles que se submeteram à sua autoridade, se renderam a Jesus e estão se permitindo, estão se entregando ao trabalho, à obra do Espírito Santo. Ele vai falar algumas dicas, algumas orientações e algum ensino muito adequado para você lidar com aquele assunto gigantesco, complicado, do tamanho de um elefante na sua casa. E vai te ajudar também a você que está pensando assim, poxa, mas eu não tenho nenhum assunto grande, enorme, complicado para resolver na minha família. Vai te ajudar a lidar com os assuntos do tamanho de uma barata para que ele não fique do tamanho de um elefante. Então vamos lá? Paulo está dizendo assim, a partir do versículo 22 para a gente, quanto à antiga maneira de viver, sabe? Velho homem, a gente já falou essa linguagem na série. Aquela roupa velha, aquele jeito antigo de lidar com as coisas. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, olha aí, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. É um vocabulário usado por Paulo. Esse novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Como assim, justiça e santidade provenientes da verdade? Deus, quando nos conquista através da obra de Jesus Cristo, ele não é como as nossas penitenciárias, a maioria das penitenciárias do nosso país. O prisioneiro está lá preso, de repente surge um advogado muito competente que promove uma revisão do caso,
está imaginando a cena, e esse homem é liberto. E aí ele é liberto, e a gente sabe o que muitas vezes acontece nas nossas penitenciárias. O sujeito não é reeducado lá, ele não é reestruturado lá, ele não é reconduzido à sociedade com um novo paradigma. Na verdade, muitas vezes ele acaba se envolvendo mais profundamente ainda com o crime na prisão, e quando ele é liberto, ele volta para a criminalidade muitas vezes. A gente sabe que tem histórias muito diferentes, mas a gente não pode ignorar que essa é uma história corriqueira, esse tipo de coisa acontece muito no nosso país devido às grandes falhas do nosso sistema prisional. Deus não é aquele que nos libertou da prisão do pecado, da prisão da maldade, da prisão dos desejos enganosos que a Bíblia está falando aí, para que a gente ficasse fora dessa prisão e falasse assim, bom, vou voltar a fazer exatamente o que eu fazia antes. Não, ele nos liberta para, nessa liberdade, sermos parecidos com Deus. Se antes a prisão de estarem afastados de mim, de vocês me ignorarem, de vocês não me conhecerem, de vocês não se reconectarem a mim através de Jesus, se isso estava aprisionando, impedindo vocês de serem parecidos comigo, pois bem, agora as portas da cadeia estão abertas e vocês podem se reaproximar de mim, e à medida que se reaproximam de mim por meio de Jesus, o Espírito Santo vai fazendo uma obra em vocês e vocês vão ficando parecido com Deus na sua justiça, ou seja, em tudo que é correto e bom na vida, na sua santidade, separados daquele comportamento de outrora e provenientes da verdade. A verdade é uma só, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. A justiça e santidade provenientes de Jesus Cristo, da verdade do Evangelho. Porque o Evangelho tira a gente da mentira da vida que nós levávamos e nos conduz para a verdade do reino de Deus. Se antes a gente falava que justiça era uma coisa, a gente passa a considerar isso uma mentira e passa a considerar justiça o que Deus considera justiça. Santidade, o que Deus considera santidade. Amor, o que Deus considera amor. Família, o que Deus considera família. E a gente começa a alinhar a nossa vida a isso. A partir disso, que é um assunto que a gente já tratou antes, que a gente já conversou antes, eu queria colocar para vocês 3 orientações que a gente pode tirar a partir de então, com que Paulo vai escrever, ele vai escrever várias coisas, eu pincelei 2 passagens específicas para a gente usar desse mesmo capítulo de Efésios e que vão te ajudar a produzir, a serem orientados de 3 maneiras específicas a lidarem com o elefante. Então, vamos lá? Então, ó, versículo 25, continuando ali o capítulo 4, diz assim, Portanto, sendo esse novo homem, essa nova mulher, essa nova criatura, orientados pela verdade, sendo orientados a serem mais parecidos com Deus na sua justiça, na sua santidade, com esse novo movimento do comportamento da mente e da alma, lembre-se que ele fala de mente, forma de pensar, as atitudes, agora que vocês estão se movimentando numa outra direção, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Corpo aqui ele está falando de igreja. Mas eu comecei essa série de mensagens com uma premissa: o desafio de que as famílias, comunitariamente, se deixem guiar pela autoridade de Deus nas suas vidas. Isso é feito por meio de Jesus. Então, você vai estar no ponto de ou rejeitar o que eu falei, ou já ter aceito o que eu falei, ou isso já ser a orientação para a sua vida e você está relembrando os ensinos do nosso Senhor Jesus, os ensinos de Deus através de Paulo. Então, o mesmo corpo aqui, você pode estender isso a uma família, ou a alguns membros da família que desejam que a família faça parte desse corpo e haja como esse corpo, certo? Mas olha só, você reparou? A convivência com o próximo, e não há ninguém mais próximo que a sua família, ela passa para lidar com o elefante com a seguinte dica que a gente pode tirar desse versículo 25. Primeiro,
Assumam a existência do elefante. O elefante é aquele problemaço que está todo mundo evitando em casa. É o vício de um dos membros, é o distanciamento emocional de um dos membros da família, aquele assunto delicado que ninguém quer tocar, são aquelas palavras agressivas que o casal, os filhos trocaram no dia anterior e que não foi resolvido, e está um bicudo com o outro, fingindo que nada aconteceu. Então, a primeira coisa é assuma a existência do elefante. Por que eu estou tirando essa lição do versículo 25? Porque vocês vão ver lá que ele orienta para a gente abandonar as mentiras. Porque na hora de encarar o elefante, a gente pode fazer isso de duas formas. A gente pode mentir que não tem elefante. Minha família não tem elefante nenhum, Saulo, não tem problema nenhum a ser resolvido. Nós vivemos há 50 anos na mesma família, como se fosse o jardim do Éden. Não há nada, nenhum problema. Desculpa, vocês têm que ser promovidos para a eternidade já agora. Vocês estão perdendo tempo aqui. Na verdade, vocês têm que ser promovidos para uma existência separada desse mundo, porque vocês já viraram anjos já. Meus irmãos, eu acredito que há famílias amadurecidas no amor e que saibam enfrentar os seus problemas e até evitam que eles alcancem a estatura de um elefante. Mas sempre há desafios familiares para serem vencidos. E você não faz isso mentindo que eles não existem. Mas tem um outro tipo de mentira, viu? Sabe qual que é a mentira? É você dar o tamanho errado para o elefante. Ou a importância errada para o elefante. Você até assume. Pastor Saulo, realmente existe uma questão, mas assim, esse elefante, ele não é tão importante. Esse elefante, ele não é, eu não contribuo para ele, assim, não há nada que eu possa fazer, porque assim, ele não está atrapalhando. Você viu a imagem que eu coloquei, né? Um elefante sentado no sofá da sala de estar. Então estão os familiares, cada um sentado numa ponta, o outro sentado no chão, ninguém está junto no sofá, mas eles ainda estão dizendo que esse elefante não está produzindo nenhum trabalho, nenhuma... É o alcoólatra, é o pai alcoólatra, a mãe alcoólatra, o filho alcoólatra, que está dizendo assim, não, isso não é... Eu bebo assim só para dar uma alegria, assim, uma vida... A família inteira está vendo que o elefante é gigantesco do alcoolismo desse sujeito ou dessa mulher, mas só ele está diminuindo a importância do elefante. Então, tem gente que diz que não existe elefante, tem gente que diminui a importância do elefante. Abandonem as mentiras. Abandonem as mentiras. E fale a verdade ao próximo. Gente, se você combinar as duas, você vai ter essa fórmula. Assuma a existência. Para de mentir sobre os problemas da família. Pare de escantear os problemas da família e exponha os problemas da família. Sim, temos um problema. Sim, nós precisamos sentar para conversar. Sim, nós precisamos dar nome a esse elefante. Sim, nós precisamos fazer uma reunião familiar. Sim, meu filho, preciso conversar com você. Sim, pai, mãe, preciso conversar com você. Sim, esposa, sim, marido, precisamos sentar para conversar. A gente precisa resolver isso. Existe um problema. É necessário falar a verdade. Quando Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, não é isso que ele diz? Quando Jesus Cristo, que é a própria verdade, veio ao mundo, ele fez duas coisas, pelo menos, através da verdade que ele é. Ele expôs que nós somos miseráveis, carentes da glória de Deus. Aqueles que não gostavam de Jesus ou achavam que eram muito bons para Jesus os salvarem, Jesus disse certa vez, os sãos não precisam de médicos, apenas os doentes. Eu vim por causa dos doentes. Ou seja, quem fica negando a doença não precisa de médico. Agora,
Quem olha para si e percebe que tem desafios a serem vencidos, clama por ajuda. Jesus veio para esses. E ele revela outra parte da verdade. Vocês têm desafios, vocês têm falhas, vocês têm pecados, mas eu sou a solução para isso, para conduzi-los a uma vida melhor, a uma vida em abundância. Isso passa, então, também por assumirmos os nossos problemas em família e nós falarmos a verdade sobre esses problemas. Assuma a existência do elefante na sala de estar. Tem um elefante na sala de estar. Isso vai requerer muita sinceridade. Agora, por que assumir a existência do elefante, não falando mentira e falando a verdade, é tão importante? Porque o resultado final vai ser isso aqui. Reconheçam o elefante como uma ameaça comunitária. Por que é que eu preciso sair do guarda-chuva da mentira, da omissão, do engano, e ir para o guarda-chuva da luz, da verdade, da exposição do elefante? Porque se a família fizer isso, ela passa a reconhecer o problema como uma ameaça para a sua unidade. Quando o problema é problema só de um, então, olha, você que se vire para resolver seu problema. Você que dê seus pulos para resolver seu problema. Mas quando pai, mãe, filho se juntam em torno da mesa e falam, olha, nós temos um grande problema, o Juninho, a Mariazinha, o seu João, a Ana, a esposa, estou falando nomes aleatórios aqui, tá, gente? Eu não tenho ninguém necessariamente em mente agora. Quando todo mundo assume, mesmo que o elefante tenha sido produzido a partir de uma pessoa, temos um problema, a ameaça é comunitária. Então a família inteira se une para se proteger, para se blindar, ou para ter acesso à cura. Acho que o exemplo mais claro disso é com vício. Qualquer vício na família não afeta só um membro da família, afeta a família inteira. Qualquer vício traga a família inteira para o buraco. O viciado é um, pode ser até um ou uma, mas ele arrasta a família, porque a família tem uma conexão, tem uma junção. Então não adianta falar que o problema é dele, a família precisa assumir. Temos um elefante na sala, há um problema a ser tratado, a ameaça não é individual, a ameaça é comunitária. Aí a família é protegida. E aí a gente vai para a segunda dica. Ok, assumimos o elefante. O que mais a gente deve fazer? Para isso, eu vou pular do versículo 25 para o versículo 31 e 32, com o qual a gente vai encerrar essa leitura de passagens. Não fica preocupado com esse intervalo que eu pulei. Eu estou pegando... Esse intervalo que a gente pegou vão ser uma série de dicas de comportamento, de orientação, vai falar sobre várias questões importantes que você pode ler e tratar em casa, mas eu queria fazer uma mira bem específica nessas passagens, porque elas são muito importantes para o tema que a gente está tratando aqui. Então vamos lá? Efésios 4, 31, 32, ainda no mesmo espírito, não mudou a temática é a mesma. Vocês têm relacionamentos com o próximo, vocês precisam tratar dessas coisas com uma nova perspectiva daqueles que são alvos da obra de Jesus Cristo e a transformação operada pelo Espírito Santo, tá bom? Então a gente está continuando na mesma toada. Já assumimos o elefante, abandonando a mentira e falando a verdade, tratando o problema como um problema comunitário, a partir da verdade. O que a gente faz agora? Olha só, Efésios 4, 31, 32, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, aqui, nesses dois versículos, nós temos as duas dicas finais. Então, primeiro, assuma a existência do elefante. Agora, uma vez assumido a existência do elefante, do problema, e que ele é familiar, e que a gente revelou ele a partir da verdade, há um meio de abordar o elefante.
Você pode perceber aí, há um meio de você abordar o relacionamento com as pessoas, e no nosso caso, do nosso tema aqui, do elefante. E qual que é esse meio? Elimine o elefante, não a pessoa. Elimine o elefante na sala de estar. Trate do problema da família, mas não combata a família. Trate do problema do membro da família, mas não elimine o membro da família. Por quê? Por que essa dica é interessante? Porque você viu lá na passagem, no versículo 31, o seguinte, que Paulo fala que você deve se aproximar do seu próximo, do relacionamento, evitando algumas coisas, abandonando algumas práticas. E você vai perceber que são todas práticas onde a gente não consegue separar o pecado do pecador, digamos assim. A gente mistura os dois e joga os dois fora, tenta combater os dois. Primeira coisa que ele diz é sobre a amargura. Você deve jogar fora, se afastar da amargura. Porque a amargura é o combustível que mina as relações familiares. A relação com o seu próximo, no caso aqui, a família. O que é amargura? Amargura é um ressentimento. É um sentimento negativo que retorna toda vez que eu entro em contato com a pessoa, toda vez que eu entro em contato com aquilo que a pessoa faz, ou a pessoa diz, ou os vestígios da pessoa, a qualquer coisa que demonstre a presença, a ação, a influência da pessoa com a qual eu tenho um sentimento que retorna negativamente, eu me comporto mal com ela. Isso é amargura. Amargura, ela vem de uma raiz amarga mesmo. Aquela raiz subterrânea, amarga, que vai contaminando as coisas. Uma pessoa amarga, ela é como se usasse um tempero que contagiasse tudo o que ela experimenta. É basicamente isso. A negatividade desse sentimento, o antagonismo que a pessoa cria, começa a povoar todas as coisas. A amargura, ela, a princípio, ela se difere, por exemplo, de você ficar bravo com uma pessoa, episodicamente, porque quando você estourou, alguém fez alguma coisa chata com você, alguma coisa que não deveria fazer, pisou no seu pé, pisou no seu calo, e você reage mal, você fica bravo, você fala alguma coisa e tudo mais, e aquilo passa. A amargura é quando essa reação negativa se instala e ela não sai mais. Então ela tempera tudo o que a outra pessoa toca. Você quer saber de uma coisa? Por exemplo, um casal que ao longo dos anos vai deixando a amargura invadir o seu coração, o coração do casal, você pode reparar que mesmo quando a atitude é positiva, é visto de forma negativa pelo cônjuge. Então, às vezes, o outro está tentando acertar. Poxa, a pessoa falou que eu não falo muitas palavras de incentivo para ela. Às vezes a esposa falando do marido, ou o marido falando da esposa, e criou um elefante na sala. O elefante na sala é: eu queria ouvir mais de vocês apoio. Eu queria ouvir mais de você consideração. Eu queria ouvir mais de você elogios. Parece que você só me critica. Aí, de fato, a outra pessoa enxerga o elefante na sala e fala: eu vou resolver isso. E ela resolve se aproximar do cônjuge e fazer um elogio. Aí o outro cônjuge já está com a raiz de amargura no coração. E aí ela começa a tratar de forma irônica. Agora, depois de anos, você vem falar essas coisas para mim, não é? Percebeu? Ela não é capaz de pegar isso como um ponto positivo e dizer: poxa vida, ele está tentando, ela está tentando resolver o problema. Ela realmente está tentando mudar. A raiz de amargura tempera com negatividade até mesmo a ação bondosa, a ação positiva da outra pessoa. Uma família não pode se aproximar para eliminar o elefante com amargura, porque ela começa a confundir o elefante com a pessoa.
E o que, que acontece? Quando a amargura se instala e a visão fica borrada a ponto da pessoa e o elefante serem confundidos, Paulo fala para você abandonar, além da amargura, a indignação e a ira. Indignação e a ira. Alguém indignado é alguém que não suporta a ação, a atitude de outra pessoa. Existe uma indignação ou uma ira santa de Deus. Deus, por exemplo, não suporta o nosso pecado. Mas aqui no caso é um ponto negativo. Indignação e ira, ou seja, estou a ponto de um homicídio em potencial. É o que, por exemplo, o comentarista William Hendrickson, no comentário a Efésios, ele vai dizer sobre essa passagem. A combinação dessas duas palavras denota que a outra pessoa quer remover o seu próximo da frente. Ela quer eliminá-lo, o que é um homicídio em potencial. Agora você está pensando assim, eu não sou um homicida em potencial, mas talvez você queira eliminar a pessoa. Eliminar a sua voz, eliminar a sua presença, remover a lembrança, remover o perfume, o cheiro, a voz, a presença mesmo da pessoa. Você passa a querer agredi-la, você passa a querer confrontá-la, antagonizá-la, porque o seu coração está cheio de amargura e você resolve que a cólera, a fúria, na tentativa de esmagar o outro, de eliminar o outro, é a resposta. Por quê? Chega uma hora que o elefante fica incômodo demais e como a amargura já bagunçou a vista da pessoa, quando ela vai agir, ela age com indignação e fúria contra a pessoa. Indignação e ira têm que ser abandonados. Quem se indigna e ira de forma negativa, pecaminosa, passa a desejar a eliminação da outra pessoa, a eliminação do membro da família. Começa a desejar forçá-lo não a mudar, forçá-lo a sofrer dano, a prejuízo. E por que tudo isso é prejudicial? Porque na falta do homicídio, o que vai acontecer muitas vezes é que a ira, a cólera, a indignação vão produzir um estado de guerra verbal. Então, calúnia e gritaria. Calúnia é uma espécie de mentira, você inventar coisas sobre a pessoa. E gritaria é aquela linguagem ofensiva, gritaria é aquela linguagem raivosa. E tudo isso só faz o elefante crescer. A gente que calunia, porque está confusa entre o elefante e a pessoa, ele começa a falar coisas do tipo, você sempre foi assim, esse elefante é culpa sua, eu sempre soube que eu não deveria me meter com você, você não tem jeito mesmo, falando às vezes para um filho, você é uma pessoa má, você é uma pessoa... Enfim, você sabe o vocabulário que as famílias usam para tentar misturar a identidade do problema com a pessoa e golpear. E aí vem a gritaria e vem a imposição das pessoas no meio da conversa. Gritaria, normalmente, é quando uma pessoa tenta impor a outra pela força, ao invés dos argumentos. E gritaria vem para aquele que tem como imposição e domínio um valor maior do que cura e paz. Quem quer cura e paz na família vai evitar a gritaria. Quem quer se colocar como uma pessoa que está certa, quem quer exercer poder e domínio na família, vai gritar. Normalmente. Então, calúnia e gritaria é a mentira violenta. É você tentar destruir a pessoa, confundindo ela com o elefante, com o problema. E por que isso tudo é prejudicial? Porque Paulo vai falar assim, se afastem de todas essas coisas e de toda a maldade. Esse toda a maldade é como se fosse um resumo de tudo que você tem que se afastar. E ela significa mais ou menos o seguinte, se afaste do deleite em prejudicar. Alguém que tem o coração amargurado,
que está indignado e irado no seio da sua família, que está começando a lançar mão de calúnias e gritaria, violência verbal. Essa pessoa, com o tempo e o agravamento da situação, passa a ter deleite em prejudicar. Ah, pastor, não é possível que uma família esteja assim. É possível. É possível. Casais que começam a ter prazer no sofrimento do cônjuge mais do que na alegria do cônjuge. Isso acontece muito com casais prestes a se divorciarem. Eu vejo isso direto, gente. Eu vejo isso direto. O casal briga, está prestes a divorciar, e aí vem aquele desejo, aquele deleite do outro se dá muito, muito, mas muito mal. E é uma das coisas mais tristes que eu tenho que presenciar como pastor, é quando um casal já está num nível de ódio tão grande que ele passa a se deleitar e sentir prazer quando o outro sofre. Paulo diz, se afaste disso, se afaste da maldade. Então, não aborde o elefante confundindo com a pessoa. Não aborde o problema da família confundindo com as pessoas. Não jogue o bebê fora com a água da bacia. Basicamente, é isso que Paulo está falando. Você não precisa combater o próximo. Você precisa abandonar tudo aquilo que te faz querer combater o próximo. Vai acontecer, vai se aproximar, mas você deve se afastar. E a forma de se afastar é você tendo um destino. Toda vez que você quer se afastar de um lugar, você precisa ter um outro endereço, não é? Não adianta você estar num lugar que você não quer estar e você ficar pensando assim, eu não queria estar aqui, 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 e você está lá. Sabe, festa que você quer ir embora, e você está lá, eu quero estar fora dessa festa, eu quero estar fora dessa festa. Vai embora da festa. Você só vai parar de sentir a influência da festa onde você não queria estar quando você sair da festa. Então você precisa se mover para outro lugar, para outra região. Você quer parar com a gritaria, a calúnia, a indignação, a ira e a amargura? Saia dessa região e se mova para outra região. Que região? E aí que Paulo vai dar a nossa terceira dica, na passagem que a gente tinha lido. Livrem-se de toda amargura, indignação, e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E, aí vem a última dica, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mas espera aí, Paulo está falando de pensamento, que eu devo pensar essas coisas, sentimento ou prática? Se lembra do que a gente leu no começo dessa pregação, nos versículos 21 e 22, do capítulo 4 de Efésios mesmo. Ele fala da maneira de pensar e de agir. Está englobando tudo. Você deve buscar alimentar pensamentos nessa direção, planos nessa direção. Você deve alimentar desejos nessa direção. E você deve alimentar atitudes nessa direção. E isso a gente faz fazendo. Porque o Espírito Santo já está trabalhando em você. O Espírito Santo já está trabalhando na vida daqueles que são discípulos de Jesus e se entregaram a Ele. Então a matéria-prima da mudança já está em você. Então se mova, obedeça, até ser contagiado por isso na sua vida. Ok? Então, terceira dica, se a gente for aplicar isso no contexto da nossa mensagem, da nossa série, seria o seguinte. Terceiro, elimine o elefante e evite o seu retorno. Elimine o elefante. Agora que você sabe que o elefante é uma coisa e a pessoa é outra, que sim, a pessoa pode ter produzido o elefante, mas você não deve eliminar a pessoa junto com o elefante. Agora que você já tem consciência disso, e você vai abordar o elefante, você deve lidar com ele a tal ponto que você evite o seu retorno. Não deixe filhotes de elefante na casa. Trate o problema. Trate o problema. Tem gente que assume o elefante e fica só murmurando por causa do elefante. É aquele casal que já resmunga há 30 anos um do outro. É aqueles pais que já resmungam do filho há vários
há muito tempo. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu levei esses dias para a gente não enlouquecer, não endoidecer. Eu tenho levado os meus filhos para um parquinho. Eles vão de máscara, eu também, leva álcool gel, se aparamenta todo, mantém a distância social de outros grupos sociais. E a gente vai lá para o lugar, para o parquinho aqui perto de casa. E a Dani vai, a Olivia, minha filha, vai, desce, passeia na gangorra, no balanço. O meu filho menorzinho brinca com a areia. E a gente passa aquele momento juntos, em família. É o nosso momento de prazer, de lazer junto com os meus filhos. E eu vi essa mulher, provavelmente avó, pela aparência, de um garoto de seus 8, 9 anos, e essa mulher extremamente irritada com o garoto, porque o garoto tinha pedido para ir para o parquinho, mas como tinha outras famílias ali naquele parque, ele ficou muito receoso de poder brincar. Ficou com vergonha, queria ficar ali na barra da saia da avó. E a avó fez o quê? A avó decidiu que ia combater não o elefante, ia combater a criança. E expôs a criança e reclamava, e passava um casal, falava, aí, ó, não quer brincar? Ah, que absurdo, que não sei o quê, para que eu vim no parque? Para que eu fiz isso? Para que lá as crianças brincando, fazendo comparações, e o que ela fez? Ela acabou deixando o garoto tão constrangido, mas tão constrangido, que ele acabou se aproximando de um dos brinquedos para brincar. O elefante foi eliminado? Ela conseguiu o que ela queria. O que ela queria era, ele veio para o parquinho para brincar, ele está brincando, olha lá, tá no balanço agora, desceu pelo... Na verdade, ela pareceu que matou o elefante, mas ela deixou vários filhotes. Por quê? Você já sabe onde isso vai dar. Você já sabe onde o constrangimento dos seus filhos, ou dos meus, ou de quem quer que seja, resulta. Constrangimento público. Essa criança foi para lá para que o constrangimento parasse. E dava para ver na cara do menino que ele não estava se divertindo. Ele estava lá para fazer a avó parar de reclamar dele em público. Um outro elefante vai surgir daí. A avó não ajudou a eliminar o elefante, na verdade, proporcionou o retorno dele, talvez muito maior lá pela frente. Não sei. Não sei qual vai ser o destino dessa relação familiar. Então, evite o retorno. Como é que eu faço para evitar o retorno? Vamos lá para a nossa passagem. Só deu um tilt aqui no meu computador. Eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência. Aqui. Aê! Primeiro, mutualidade nas emoções e atitudes. Você pode ver que Paulo fala de uns aos outros, sobre bondade, compaixão e sobre perdão. Ele fala de uns aos outros. É sempre um aplicando ao outro. Não fala de só um. Ele fala de grupo. Os grupos que convivem entre si devem aplicar isso entre si. Mutualidade. Isso acaba com aquela história de vamos resolver o seu problema. E aí é o marido falando da esposa, a esposa falando do marido, os filhos falando para os pais falando para os filhos. E aí, quando resolve, né, o ar é de superioridade. Finalmente, normalmente, a família que age dessa forma, ela vai ter o bastião da santidade e da justiça, normalmente um membro da família que se acha muito correto, e o outro é que precisa se arrepender, precisa perdoar, precisa se mover para fazer todas essas coisas, e o membro da família em questão se comporta como um juiz. Não, Paulo está falando, olha, a prática tem que ser a mesma entre vocês, não pode ser exclusividade de pai, mãe, ou filhos, ou avós. Todos na família precisam se mover dessa maneira. Como?
o que deve ser mútuo? Bondade e compaixão. Combinação dessas duas palavras seria mais ou menos o deleite no bem do próximo, ou no nosso caso aqui, o deleite no bem da família. Bondade é você querer o bem, o que é bom para outra pessoa. O que é bom é o que Deus definiu que é bom. Compaixão é você perceber a necessidade do outro, a gente já falou sobre ela aqui. Perceber a necessidade do outro e se mover para ajudar a pessoa na sua necessidade. Então, bondade e compaixão fazem com que você tenha deleite no bem da família, no bem dos membros da família. Você passa a agir com esse propósito de abençoar, de fazer o bem para a sua família. Ao contrário de toda maldade, que é o deleite em prejudicar. Se você tem deleite em prejudicar seus filhos, ou vê-los sofrer, se você tem deleite em prejudicar o seu cônjuge, se você tem deleite nisso, ou que a sua família sofra, e sim, meus irmãos, bota a mão na consciência, há isso sim, nas famílias. Se você tem esse tipo de deleite, abandona esse lugar já, agora. Nós devemos ser guiados pela bondade e compaixão, o deleite no bem da família. E, finalmente, mutuamente, nós temos que ter disposição para perdoar. Perdoar, de várias definições que eu adoro, eu vou usar essa aqui para o nosso caso aqui. Perdoar é pôr um ponto final no assunto. Significa, de agora em diante, eu não vou medir a nossa relação com base naquele elefante que já morreu, a gente já eliminou ele, a gente já lidou com ele. Nós já o expusemos, nós já nos unimos como família para tratar dele. Se era vício, a pessoa foi levada para um tratamento, ou a pessoa pediu ajuda, a família deu suporte e apoio. Se era uma mentira, alguém mentiroso na família que inventou uma história, essa pessoa já pediu perdão, já revelou a verdade e finalmente foi perdoada. É quando o problema é vencido, a família se reúne e perdoa. Os membros que precisam perdoar, perdoam. Quem precisa do perdão se arrepende. E há um ponto final no assunto. Então, minha senhorita, minha senhora, esposa, não dá para usar a briga de 94 durante a Copa do Mundo como um argumento contra o seu marido. Porque você pôs um ponto final no assunto. Se pôs um ponto final, não tem como ressuscitar esse elefante. Não traga ele dos mortos para vir assombrar a relação de vocês. Você, marido, não adianta se lembrar de como você ficou ofendido no mês passado porque a sua esposa não fez algo que você precisava, ou porque te expôs no meio dos seus amigos e você se sentiu ofendido. Vocês sentaram e conversaram no sofá, não foi? Você perdoou a sua esposa, então você pôs um ponto final sobre o assunto. Ele não deve ser retornado. A gente só volta num assunto quando, porventura, ele repete. Às vezes é uma falta que retorna. O marido que não consegue conter a língua agressiva e agride pela 10ª vez a esposa verbalmente, então a esposa precisa voltar no assunto. Você já está me falando nesse tom de novo? E o marido, mutualidade, desculpa, eu estou tentando, eu estou me esforçando, por favor, mais uma vez, me deixa tentar de novo. E aí a esposa, ok, então vou botar um ponto final no assunto. Mas uma vez botado o ponto final no assunto, não se deve retornar, ou a não ser que o assunto se renove, ou a não ser que, de fato, o casal ou a família não tenha botado a pedra sobre esse assunto. Perdão é botar um ponto final no assunto. É preciso terminar o assunto, encerrar o ciclo, jogar fora o cadáver do elefante e recomeçar. Sabe por quê? Porque é isso que acontece quando a família usa mutuamente bondade, compaixão e perdão. Vocês propiciam o caminho para a reconciliação. Sem bondade, querer o bem, querer o que é bom, o que convém, da parte de Deus,
para os seus familiares, sem compaixão, se movimentar para atender a necessidade dos seus familiares e sem perdão, botar um ponto final em cada desafio que a família tem, não é possível reconciliação. É possível viver de aparência. É possível a família passar 50 anos debaixo do mesmo teto, fingindo que nada está acontecendo. Isso é possível, mas não sem altares na casa. A maneira de Deus resolver essa situação é te movendo para isso. Bondade, compaixão, mutualmente, perdão, perdoar uns aos outros e abrir caminho para se reconciliar. Renovar a aliança da família, renovar a unidade da família. E aí ela recomeça novamente com gás renovado. Gente, não há, segundo Jesus, Jesus vai resumir isso da seguinte forma, com a expressão 70 vezes 7, quando ele foi perguntado por um de seus discípulos quantas vezes alguém precisa perdoar outra pessoa. Não há limites para isso para o próximo. Quanto mais para a família. Você não pode ter limites para bondade, compaixão e perdão na sua família. Então, meu querido espectador e participante desse culto, que é pai e marido, não perca mais tempo. Senta com seus filhos, faz uma ligação. Se você acha que precisa de um momento propício para isso, que não pode ser resolvido no telefonema, marca com seus filhos, marca uma conversa, prepara um ambiente gracioso para essa conversa, não um tribunal. Prepara um cenário de bondade, compaixão e de propiciação de perdão nesse lugar. Peça perdão se a falta é sua, perdoe se a falta é do seu filho, mas não deixa isso passar. Marido, esposa, façam isso uns com os outros. Chega de empurrar para debaixo do tapete ao longo de 10, 20, 30 anos de casamento. Para com a falsidade, a mentira. Expõe o elefante que está afastando vocês dois. Para que o casamento no papel? E aí, quando as pessoas me ouvem dizer isso, pensam assim, o pastor está dizendo, é verdade. Para que ficar casado no papel se não é mais um casamento? Então vamos divorciar? Não, não. Aí o elefante vence. Não. Para que ficar casado no papel? Ora, então torne o papel um indicativo do valor do casamento de vocês. Não deixe o papel ser um documento mentiroso sobre a relação de vocês. Então, tratem de identificar o elefante, separá-lo da outra pessoa. Não tente eliminar sua esposa, achando que vai eliminar o problema junto com a esposa. Separa os dois e, finalmente, lidem com esse problema e evitem o seu retorno. Esse é um casal vitorioso. Prestem atenção no que eu vou falar. Quando uma família se fraciona por causa da maldade dos seus membros, há outros motivos de uma família fracionar, mas por causa da maldade dos seus membros, coletivamente, é um fracasso. Eu fico triste ao ouvir pessoas falando de divórcio como se fosse uma grande vitória na TV. Não, porque nós estamos lidando tão bem com isso, nossos filhos nem estão sentindo a situação, estamos tratando de forma civilizada. Papo, gente, papo. O divórcio, via de regra, quando é por motivo da maldade do coração do casal, é tão somente um atestado de fracasso. Nós fracassamos em nos amar. Isso é o divórcio. Nós fracassamos em nos amar. E nós estamos assumindo o nosso fracasso. E isso não é bonito. Isso não é lindo. Isso não é maravilhoso. Por mais que filmes e novelas e blogueiros e youtubers digam o contrário. Não. Lute pela sua família, lute pelos seus filhos. Deus está com você nessa obra e nessa luta. É Ele quem está promovendo isso, é Ele
quem está fazendo essa obra na sua vida. Parta disso e você vai tirar o peso de ser uma pessoa perfeita. Jesus foi perfeito por você. Jesus é bondoso, é compassivo. Jesus nos trouxe o perdão de Deus. Ele fez isso de forma plena. Você é aquele que está se movimentando de um polo negativo para um polo positivo, a imagem e semelhança de Deus. E é do interesse de Deus te ajudar nessa jornada. Então se renda a esse movimento e não desista da sua família. Se o problema está grande demais, eu me coloco à sua disposição. Você pode vir nas redes sociais e colocar: pastor, eu preciso conversar com você. Seja você da onde você for. Não precisa caminhar sozinho. Essa família está num contexto de comunidade. Essa comunidade é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor é uma família de famílias. Não caminhe sozinho. Não caminhe sozinho. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, nós terminamos essa série pensando em Ti, pensando nos Teus planos para as nossas famílias. Há famílias que estão passando por desafios tremendos e nós pedimos que o Senhor intervenha com o Teu poder, intervenha com o milagre que vem do Teu Evangelho, transformando as pessoas, transformando pais, transformando maridos, transformando mães, transformando esposas, transformando filhos. Faz assim, Pai, em nome de Jesus, renova os vínculos familiares, mas não nos deixa como que a esperar num berço esplêndido. Dá-nos, Senhor Deus, a esperança e a força de vontade para lutar e nos empenharmos na unidade. Nós já entendemos que o Senhor faz a obra em nós, através do Teu Evangelho, da obra de Jesus e a transformação operada pelo Espírito Santo. Mas sabemos que a resposta a toda essa obra que nós devemos ter é o esforço em lutar com a arma da bondade, da compaixão e do perdão, possibilitando reconciliação. Não permita que esses elefantes, esses problemas cresçam nas nossas casas. E se já cresceram demais, ajuda-nos a lidar com eles de forma familiar e a vencê-los em nome do Senhor Jesus. A cada um, segundo o que a Tua palavra diz, em cada situação, em nome de Jesus. Mas preservando a distinção entre problema e pessoas. E sonhando com essa unidade familiar mais madura, mais forte, no amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu? Foi muito bom passar essa semana com vocês, essas últimas semanas com vocês, nesse tema sensacional, maravilhoso, porque é um tema trabalhado pela palavra do Senhor. Eu acho que você deve não tomar essas palavras como um final. Acabou o assunto, acabou o que a gente precisa fazer. Não, isso é um começo. Talvez seja um recomeço para você e para sua família, e eu não queria que você desistisse disso. E algo que pode te ajudar nessa quarentena é a próxima série. Cuide do seu mundo interior, que você viu a propaganda agora há pouco, você pode espalhar para os seus amigos. Tem muita gente que tem se visto incapaz de lidar com os elefantes da família porque está enfraquecida por dentro. A mente está se deteriorando, as emoções estão se deteriorando nessa quarentena, a espiritualidade está naufragando. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa saúde do seu mundo interior. A gente falou sobre a família, agora a gente vai falar sobre o que se passa aqui dentro de você. E como você pode cultivar uma força diferente da que o entretenimento, a TV e tantas coisas têm minado durante essa quarentena. Não perca na semana que vem e Deus te abençoe. Eu vou terminar aqui fazendo uma última oração e deixando a bênção que a Sônia tem pedido para nós, que o Senhor nos abençoe na condução
das nossas famílias, nos dê sabedoria, Pai. Então, que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, e as consolações, testemunho e poder do Espírito Santo estejam com vocês. Amém, amém e amém. Deus os abençoe. Até semana que vem, até quarta, às 20 horas, no nosso encontro de oração, e até domingo, no nosso encontro de adoração, mais uma vez.